Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: como vencer o desânimo. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 2. E eu vou ler os versículos 17 a 20, que diz assim: Então partirá a tenda da revelação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Para a banda do ocidente estará o estandarte do arraial de Efraim, segundo os seus exércitos, e Elisama, filho de Amiúde, será o príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 40.500. Junto a eles estará a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será o príncipe dos filhos de Manassés. Até aí. Eu digo a você, sempre há esperança, mas às vezes é difícil crer. Todos nós sofremos em períodos de desânimo. Jesus trata do assunto dentro do contexto da oração. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para lhes mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18, capítulo 1, versículo 1. Nações inteiras podem perder a esperança. Isso aconteceu com Israel e Judá, quando foram invadidas pelos inimigos. Os babilônios destruíram a cidade santa de Jerusalém, saquearam suas glórias e levaram seu povo como escravos para uma terra distante. Parecia que o povo escolhido de Deus havia perdido tudo: a terra, o orgulho, a identidade de nação eleita para um destino especial, pois agora os filhos de Deus estavam dispersos pelas nações. Esses foram os tempos mais difíceis, tempos de lamentação, lágrimas e silêncio. Mas sempre há esperança. Quando Ciro Persa chegou ao poder, permitiu que os exilados judeus voltassem para a terra deles. Na época em que os primeiros judeus retornaram e o templo foi reconstruído, temos os exemplos do sacerdote Esdras e do administrador Neemias. Esdras era o sacerdote dos desesperançados e Neemias o reconstrutor dos sonhos fracassados. Esse tem uma lição libertadora acerca da renovação da esperança, a partir dos escombros do desânimo. Neemias chegou diante de uma situação caótica, mas reanimou a comunidade e começou imediatamente a operação de reconstrução. Com os muros em ruínas, o povo de Israel não podia se dar ao luxo de dormir em paz. Assaltantes das províncias vizinhas atacavam à noite e deixavam os israelitas desanimados e temerosos. Os israelitas estavam sob constantes ataques de todos os lados: Sabalá e os samaritanos pelo norte, Tobias e os amonitas pelo leste, Gesem e os árabes pelo sul, e os asdoditas pelo oeste. Neemias 4:8 conta que todos esses fizeram uma espécie de aliança do mal para pressionar os trabalhadores empenhados na construção e usavam as armas do medo e do desânimo. Mas Deus fortaleceu Neemias de forma poderosa e dia após dia o trabalho avançava. Na metade do caminho surgiu uma nova onda de desânimo por rumores acerca de saqueadores e destruição. Neemias percebeu que precisava lidar com a mentalidade do seu povo, através de princípios que não mudaram. O primeiro é reconhecendo o desânimo. O projeto de construção exigia 52 dias de trabalho pesado. Com um mês de trabalho, os trabalhadores haviam concluído a metade. A fadiga os derrotava. Quando a energia diminui, o mesmo também acontece com a coragem, não é mesmo? Com certeza, todos já passamos por isso. Trabalhar nos finais de semana, limpar a casa o dia inteiro e depois ajudar os filhos na lição de casa. Durante certo tempo, você resiste. Todavia, mais cedo ou mais tarde, suas limitações te derrubam. Quando você excede os seus limites, começa a ficar irritado, tenso e melancólico. Esse é o momento em que Satanás ataca.
E foi exatamente o que ocorreu em Jerusalém. O povo estava fatigado, desanimado e frustrado. O versículo 10 do capítulo 4 de Neemias mostra que os israelitas se frustraram com o interminável entulho de construção. No final do dia, quase desfaleciam de exaustão. Na manhã seguinte, quando voltavam ao trabalho, parecia que nada havia sido feito. Era como se os escombros tivessem vida própria e se multiplicassem. Os judeus estavam esgotados. Não conseguiam imaginar a cidade reluzente, só viam os escombros. Neemias 4:10 ensina que os trabalhadores já não tinham mais força, fadiga, e ainda havia muito entulho, frustração. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros, sentimento de fracasso. Os israelitas deixaram a construção e declararam o seu fracasso. Estamos cansados e exaustos, não conseguimos mais fazer isso. Foi uma boa ideia, mas já estamos nisso há um mês e não aguentamos mais. O discurso negativo é contagioso e contamina toda uma comunidade. Quando as coisas não vão bem, começamos a acreditar nas mentiras do inimigo e murmuramos. Não consegui fazer nada, sou um fracasso. Os trabalhadores já estavam cansados e ainda tinham os vizinhos que os ameaçavam de morte. Nada como uma palavra negativa para atrapalhar o trabalho do povo de Deus. Talvez as palavras amargas de outros no seu local de trabalho ou em casa estejam lhe corroendo o espírito. Quem sabe a pessoa se divertindo com seu medo até deixá-lo desanimado. Mas precisamos reagir ao desânimo. Primeira coisa, clame ao Senhor. A maioria das pessoas espera esgotarem todas as alternativas para depois apelarem a Deus como último recurso. Quando começar o desânimo, aproxime-se do Senhor e peça que lhe ajude a ordenar os problemas. Continue a obra que Deus lhe deu para fazer. Porque a nossa reação imediata à adversidade é desistir, não é mesmo? Mas a gente vê que as pessoas abandonam a igreja, largam o emprego, desistem do casamento, tudo porque encontraram um previsível período de desânimo. Satanás sabe que se nos fizer desistir, pode impedir que o nosso problema se resolva e prejudicar o avanço da obra de Deus. Neemias sentiu todo o desânimo do povo, mas nunca deixou de lado a construção. Havia problemas, mas ele não deixaria de lado a ordem que recebera de Deus. Mais tarde, Sanbalat e Gesem tentaram uma artimanha para fazer Neemias diminuir o ritmo de trabalho. Eles o convidaram para uma reunião, mas Neemias enviou mensageiros para dizer que executava um grande projeto e não podia descer. Não importa quanto você se sinta aflito, continue trabalhando. Concentre-se no todo. Os homens de Neemias foram distribuídos ao longo do perímetro do muro e não conseguiam se comunicar para incentivar uns aos outros. Só conseguiam enxergar sua parte do buraco no muro e sua parte do monte de entulho. Era difícil manter a perspectiva e ver o conjunto. Pode ser que você enxergue o trabalho pesado e enfadonho na vida. Precisa ver o que Deus está fazendo em você, com você e por você, e se agarrar a essa esperança, pois ela vai te ajudar a superar os momentos difíceis. Em Neemias 4, esse líder posicionou as pessoas ao longo do muro, em fileiras, de modo que podiam visualizar a unidade da sua força de trabalho. Em tempos de desânimo, corra, não caminhe, para a palavra de Deus. Quando o coração estiver aflito, leia a Bíblia. Não espere ter vontade. Eu sei que é difícil, mas precisamos reagir. A Bíblia não é um livro comum. O Espírito de Deus habita em suas páginas. Você pode servir a Cristo de coração e ainda se sentir desanimado. A Bíblia ordena que não nos cansemos em serviço, porque no tempo próprio colheremos,
senão desanimarmos. Ficamos deprimidos porque perdemos a perspectiva de quem estamos servindo. Por que estamos servindo? E como Deus pretende nos recompensar. Precisamos lembrar da colheita. No capítulo 4 de Neemias, vamos ver pessoas ajudando umas às outras. Os desgarrados de Neemias uniram-se para formar uma equipe e um compromisso. Alguns eram carregadores, outros guardas, outros construtores, e todos eram combatentes. No final dessa passagem, vemos que eles ficaram acordados a noite toda. Estavam absorvidos demais no trabalho para voltar para casa à noite. Precisariam ajudar os mais fracos a carregar e os mais baixos a subir. Eles carregaram um fardo uns dos outros. O desânimo tende a nos isolar. Faz com que nos voltemos para nós mesmos, o que gera muita autopiedade e faz perder a noção de conjunto. Mas o nosso fardo fica mais leve quando carregamos o dos outros. Essa é a intenção de Deus. Ele não deseja que você carregue o seu fardo sozinho. Desvie o olhar do desânimo e o direcione para a coragem que outras pessoas demonstram. Em Mateus 11, 28 está escrito: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é a esperança do mundo. Vamos nos envolver nos braços do Senhor, todos os que estão sobrecarregados, para que possamos sentir o alívio dos nossos fardos. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui diante do Senhor, pedindo pela nossa casa, pela nossa família, por aqueles que estão doentes, aqueles que nos acompanham agora, neste momento, por aqueles que estão passando fome, envia provisão, por aqueles que estão com problema no lar, na família, no casamento, que o Senhor venha mudar a história desta casa, Pai, deste lar. Enfim, Pai, que a bênção do Senhor que enriquece no acrescentador e seja derramada sobre nós e sobre a nossa casa, que eu peço e desde já agradeço em nome de Jesus. E desde já eu te convido a nos acompanhar no canal do YouTube, não somente neste vídeo, mas nós temos mais de 1000 vídeos que você pode ouvir. E também estamos na Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.